Oi, pessoal. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre a educação dos filhos. É uma coisa que às vezes a gente vê muitas outras opinando, né, na vida de pais, que se fosse o meu filho, né? E aí a gente vê aquele monte de comentário, mas não é, né? Então no meu filho, na minha filha, você não opina, você não dá seu pitaco. Mas nós vamos falar o que se enquadra dentro dessa educação familiar. O que difere da educação escolar, né? A gente tem o hábito, às vezes, de confundir os ambientes. A criança vai à escola para ter uma educação escolar. A professora vai ensinar alguns modos de comportamento, claro, faz parte ali, porque ela está percebendo. Fulaninho, não senta assim, não fala dessa forma, baixa um pouco o tom de voz para conversar com seu coleguinha. São coisas que ela vai tentar moldar pelo que ela vê lá na sala de aula, né? Agora, existe a nossa educação enquanto pais. Enquanto pais, qual é a minha obrigação? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu gostaria de pontuar para vocês é que o seu filho, sua filha, ele tem 50% dos pais, de cada um deles. E também traz junto dos avós, maternos, paternos e tios e aquela coisa, né? Por isso que chama-se de árvore genealógica, uma coisa grande com vários ramificações. Então a criança ela nasce com características misturadas. Então não adianta você, pai, achar que seu filho ou filha vai ser idêntico a você, porque não vai. E também a mamãe, não adianta pensar que a filha ou filho vai ser idêntico a não, porque eu quero que seja. Não adianta, você acabou de cruzar o seu gene com o do seu esposo, da sua esposa. E ali já tem uma mistura de vários outros genes, né? Então a gente precisa entender que começa por aí. Então, mas o que é isso? O que significa tudo isso, Elisângela? Como é que faz? Olha, a gente começa a perceber os primeiros comportamentos da criança no berço. Né? Você achou que era só depois que começava a falar ou andar? A criança ela já começa a manipular os pais quando chega do hospital. Nossa, Elisângela, que absurdo chamar a criança, o bebezinho de manipulador. Pareceu mesmo monstruoso minha fala agora, né? Porém, pensa comigo. Quando ele chora, que é o primeiro momento que ele tá sentindo dor, ele tem o primeiro momento de prazer, que é qual? Gente, quando a gente tá com fome, o primeiro momento de prazer da gente é a hora que você pega alguma coisa que você goste muito para comer e aquilo sacia aquele incômodo da fome. O bebê é a mesma coisa, ele só conhece a fome. Correto? Então, quando ele tá sentindo aquele incômodo, aquele desconforto, o que ele faz? Ele chora. E o que a mamãe faz? Dá o leite. Então, satisfez a criança. A criança começa a fazer um paralelo. Opa, então quando eu tenho essa dorzinha esquisita aqui, se eu fizer aquele barulho, mamãe, papai, vovó, vovô, titio, corre aqui e vai tentar e vai resolver. Já vai vir aqui com a mamadeirinha, né? Ou com o peito, a mamãe já traz aqui, eu mamo ali um pouquinho, já passou. Depois, com o tempo, ele percebe que o desconforto causado pela urina, pelo cocô, mesma coisa. Se eu fizer aquele barulho, eles vão vir aqui, corre, troca aquele negócio ali, eu paro de sentir aquele desconforto ali e eu fico bem. Então ele começa a fazer relação, gente. A criança, ela já nasce fazendo relação de pensamento, ela ainda não sabe dar nome às coisas. Ela não vai falar assim, eu tô com fome, quero mamar. Né? Eu fiz xixi, quero que troque a minha fralda. Não é esse tipo de raciocínio, mas a criança já começou a entender alguns manejos. Então, quando ela tá lá no berço, né, que você acabou de dar o mamar, ou já trocou, acabou de dar aquele banhinho gostoso da tarde, deu o mamazinho, então o que você espera da criança? Que ela fique quietinha ali no berço. Só que a criança tá cansada de ficar ali. Ela lembra que a hora que ela chorou, uma hora atrás, meia horinha atrás, você saiu correndo, foi lá no berço, deu um banho gostoso nele, deu um mamazinho e ele ficou confortável. Então, se ele chorar de novo, ele vai ter todo aquele prazer outra vez. E como ele acabou de chegar em casa, a gente tá cheio de amores, a gente tá, nossa, meu Deus, não posso deixar a criança chorar. O que será que ela tem? Será que tá com cólica? Porque aí a mãe, pai, a rede de apoio dessa criança vai tentar adivinhar o que essa criança tem para satisfazer.
satisfazer, lembra? Porque a mãe, o pai, né, o cuidador dessa criança também tem um benefício. Quando a criança é satisfeita da dor que ela tem, do mal-estar que ela está sentindo, do desconforto que ela está sentindo, ela para de chorar. E ela dá a chance da mãe almoçar, tomar um banho, fazer um afazer de casa, né? A maioria das mães, elas queixam de, gente, não consigo mais tomar banho no mesmo horário. Nossa, gente, isso, aquilo. A minha rotina mudou, exatamente, porque tem mais uma pessoinha ali que tá precisando de você e você vai ter que se adequar. E essa pessoinha, ela é super mega inteligente. Ela já começa a entender os manejos. Alguém tem que me tirar desse berço. Gente, não quero ficar mais olhando para essas estrelinhas brilhando aqui no meu berço. Eu não quero mais ficar aqui dentro. Eu quero ver gente, eu quero estar no braço, eu quero estar olhando para minha mãe, meu pai, minha tia. Eu quero. E a criança chora, a gente sai correndo lá. Aí a gente ouve a pessoa falando assim: ah, não sei mais o que tá fazendo. Eu já dei mamar, eu já troquei fralda, eu já dei banho, eu já isso, já aquilo. E ele chora. Já dei remédio para cólica, ele chora. Por quê? Ele quer ficar com vocês lá na sala, lá na cozinha, onde vocês estão conversando. Ele não quer ficar lá dentro do quarto. Né? Então ele já começou a manipular essa situação toda. Manipular no sentido bom. Né? Manipular significa fazer do jeito dele, fazer com que as coisas aconteçam do jeito dele. Né? Faz as manobras dele ali. E depois disso, ele continua crescendo e continua usando dessas facetas. Ele continua tentando manipular lá no mercado quando já tá grandinho. Ai, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E ele lembra de que quando menor ele chorava e tinha o que ele queria. Então ele começa a chorar, tá lá no supermercado, tem aquelas crianças que a gente fala que é birrenta. Ela tá no mercado, ela tá fazendo espetáculo. Por quê? Ela sabe que o pai, a mãe, quem estiver com ela não vai querer passar vergonha de que todo mundo vai olhar. Tá gritando, tá chorando, tá isso e aquilo, e ela não vai comprar o que eu quero. Ela vai comprar o que eu quero para não passar vergonha. De novo, a manobra, a manipulação dela de fazer com que todos façam a sua vontade. Então, e isso depois vai para a adolescência, que aí quando quer alguma coisa no shopping, quer comprar um celular novo, um tablet, um computador novo, enfim, uma roupa nova, ele vai manipular do jeito dele novamente, ele vai continuar usando desse artefato que ele usa desde lá do berço, quando chegou do hospital, para conseguir o que ele quer. Ele vai crescer um adulto manipulador. Ele vai tentar, ele acaba aqui adquirindo esse comportamento para a vida toda. Quando ele estiver namorando, vai tentar manipular o namorado, a namorada. Quando estiver casado, mesma coisa. Ou convivendo com parceiro ou parceira, vai ser assim. Então ele conseguiu manipular os pais e cuidadores lá desde a tenra infância, que acabou de sair do hospital. E ele vai continuar entendendo que esse comportamento é satisfatório, porque foi para ele. Né, o que a gente chama de reforço positivo. Toda vez que o pai, a mãe ou quem quer que seja respondeu aquela solicitação, seja de um celular novo, seja de uma bolsa nova, seja de uma mamadeira naquele primeiro momento, ele vai entender que a pessoa vai continuar fazendo, porque sempre foi assim e vai ser. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Lá atrás, a gente tem que corrigir. Então, se você, com o bebê, por exemplo, você já fez tudo que tinha que ter feito, já amamentou, já banhou, já sabe que a fraldinha tá limpa. E ele tá chorando por quê? Ah, porque ele quer ficar com a gente. Então tá, é interessante pensar, tudo bem, eu consigo colocá-lo no carrinho, deixar junto comigo na sala, enquanto eu vejo TV, ou enquanto eu faço minha janta, meu almoço? Se tudo bem, tá, gente? Não precisa trancar a criança o dia inteiro no quarto também, judiação. Mas se for uma situação que você fala, não, mas tá no momento de eu dormir agora, eu gostaria de descansar, principalmente a mãe, né? Nos primeiros dias que esse bebê chegou do hospital, ela mal consegue dormir à noite, então às vezes ela quer tirar um soninho durante o dia e tal. O que ela faz? Ela mantém ali no berço. Ela mantém. O correto é nem voltar. A criança deu um grunhido, alguma coisa, fica do lado de fora da porta, espera mais um pouquinho, né? Para você ouvir a criança, você consegue estar vendo, ele só tá resmungando, tá querendo dar um chorinho, mas já entendeu que ninguém vai vir, então você começa a controlar aquele comportamento da criança. Então o que a criança entende? Nem toda vez que eu chorar, eles vêm.
Porque eles sabem que agora eu já comi, aquela dorzinha já passou, eles não vão vir agora. Então a criança começa a levar não. Gente, entenda uma coisa, não é ruim dar não pro seu filho, porque o mundo aqui fora ele dá não o tempo todo. A pessoa, o primeiro não que seu filho ou filha vai levar é quando ele gostar de uma pessoa, né? Ela gostar de uma pessoa e essa pessoa não corresponder. Porque ninguém é obrigado a gostar da mesma pessoa. E aí? Como é que vai ser? Né? Sabe aquelas pessoas que às vezes matam por ciúme? Ciúme é um outro assunto que a gente vai ver no outro vídeo, mas o ciúmes ele tem várias nuances. Né? O ciúmes ele tem a nuance da insegurança, da possessão, mas ele tem da dominância também, e dessa coisa, eu não quero perder você, você é meu, né? Questão de possessão, eu domino sobre você, só que também tem esse negócio, é uma das pessoas que estão falando não pra ele, viu? Eu não quero continuar. Ai, mas por que você não pode me deixar? Eu te amo, eu vou morrer sem você. Não, cara, você não vai morrer sem mim. Não, moça, você não vai morrer sem mim. Não dá, o nosso relacionamento não segue pra frente. Não dá pra continuar. Não, 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 não. E a pessoa surta. Por quê? Porque em casa ela não recebia não pra nada. Peraí, quem é você pra me dar não? Se meus pais sempre me deram sim. Não, eu sou a pessoa mais amada do mundo. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa linda. Eu sou. E que isso de você me recusar? Você não vai me recusar, você não vai embora. E aí a pessoa vai criando aquela coisa, aquela paranoia, começa a cercar a pessoa, não deixa o ex-namorado, ex-namorada, o ex, né? A ex, caminhar livremente na rua, ir em algum lugar que tá cercando, você tem que voltar comigo, você tem que voltar comigo, você tem que voltar comigo, senão eu me mato, senão eu te mato. A pessoa ela chega no extremo de ameaçar de morte, porque ela sabe que morte é uma coisa que causa medo. Ai, eu vou me matar se você não quiser voltar comigo, não é assim? E aí o que acontece? A pessoa às vezes consegue ser manipulada, às vezes até volta pro relacionamento por dó, por medo de depois sentir culpa, enfim. Mas é a manipulação que tá vindo desde o berço. Então, a gente vai cortando isso lá no começo, a gente vai tirando isso. Fui no supermercado, não fui para comprar 10 chocolates, não fui para comprar uma coisa para criança, eu fui para comprar para casa, tal. A criança pediu, olha, porque criança quando tá no mercado, né, algumas não, mas existem outras que ela quer um chocolate, ela quer um biscoito, ela quer uma bolacha, ela quer um refrigerante, ela quer um doce, ela quer, e se o pai e a mãe der essa chance, quando estiver passando no caixa R$200 é só pros luxos da criança. Então você pode limitar, olha, você vai escolher entre o chocolate, entre o doce, entre o refrigerante e a bolacha, ou o biscoito, ou isso, aquilo, faz uma coisa de troca. Você pode escolher um. Quer aguardar até a gente chegar no final do mercado, depois você escolhe e a gente volta para pegar? Então você cria a regra. Porque aquela coisa da criança estar fazendo birra no mercado não é feio para os pais. Para a criança também é ridículo. Porque a criança, ela é olhada de forma ridicularizada pelas pessoas. As pessoas a ridicularizam. Isso vai ficar ruim para a criança também. Então não é só os pais que estão passando vergonha, para a criança também. Isso vai causando uma coisa ruim para a criança, não é legal. Então, são coisas que você consegue evitar. Você que ama tanto seu filho, filha, você consegue evitar esse tipo de coisa. Você vai controlando os nãos que a vida vai dar. Né? Eu citei o primeiro não do relacionamento, que começa lá na escola, né? Antes mesmo de querer trabalhar, né, de ter idade para isso, já começa com relacionamento e vem, eu não gosto de você, mas porque eu te acho feio, porque eu te acho chato, porque eu te acho isso, eu te acho aquilo. E a criança, como assim? Eu até agora fui tratado como princesa, como um príncipe, como que agora você vai me rejeitar? Aí que começa, aí que fica difícil. Então, é interessante observar isso, né? Tudo começa em casa. Existe um outro problema na educação de filhos, que é o conflito interno dos pais. Que talvez teve uma educação tão, assim, vamos dizer assim, rápida, no sentido de que os pais também trabalhavam tanto fora, que quando eles estavam em casa, eles mal conseguiram lidar com as crianças que tinham, que hoje se tornaram pais, que também não sabem como lidar com os filhos que têm. Então, existem também os conflitos dos pais, que não conseguem criar regras para os filhos,
né? Espero ter conseguido ser clara aqui. Então, o que esses pais têm que fazer? Procurar a ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, e fazer algumas sessões de terapia, talvez até de casal, para saber quais regras eles devem estabelecer com essa criança. Por quê? Existem pais que não conseguem pôr regras nos filhos, ou porque tiveram regras demais quando eram crianças, ou porque não tiveram regra nenhuma, então também não sabe lidar. Então você percebe que os extremos, eles não são bons. Ele não consegue... Tudo a gente tem que encontrar um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra onde? Né? Buscando ajuda. É porque quando a gente está num problema, a gente não consegue pensar. Se você estiver dentro de um rio, tentando nadar, a correnteza está vindo, você tá olhando, de repente, ali para um galho que poderia ser a sua salvação, mas na sua mente é tão distante que você fala, não, eu não vou conseguir nadar até lá para pegar esse galho. Alguém grita e fala assim, olha, dá 2 passos que você consegue pegar o galho, porque a outra pessoa que está de fora, ela tem outra visão. Ela consegue enxergar o ambiente como um todo. E quando a gente está lá dentro, a gente não consegue. A gente está envolvido pela correnteza. E quando uma pessoa de fora consegue, né, visualizar toda a situação, ela consegue nos ajudar a dar os 2 passos e pegar aquele galho e conseguir sair daquela correnteza. Então, é importante buscar ajuda, tá? Ninguém é assim, o super-herói, principalmente nos últimos tempos que a gente está vivendo, que a correria do dia a dia dos pais, né, na rua, trabalhando, ela tem deixado com que os pais estejam menos tempo em casa, né? O século passado, as mulheres não saíam para trabalhar com essa demanda de hoje. Então, elas ficavam em casa. Então o pai saía, a mãe ficava em casa, então a mãe ela tinha uma obrigação maior porque lhe sobrava um maior tempo. Então o pai se preocupava em trazer renda e a mãe em ajustar os comportamentos da criança e entre aspas trazer a educação comportamental de casa. Mas hoje não, ela também sai de manhã para o trabalho, às vezes até antes do pai sair. Então hoje a demanda ficou mais difícil. Então, os dois precisam buscar um equilíbrio que os dois possam ajudar na educação dessa criança. Então, assim, de uma forma que você consiga colocar o seu filho, sua filha em equilíbrio. Porque aqui fora, gente, no mundo é muito difícil. E quanto mais você tentar colocar seu filho numa bolha protetora, aqui fora ela vai estourar muito rápido, porque muita gente tentando furar essa bolha. Então, você aí vai judiar que às vezes essa agulha tentando furar a bolha vai machucar o seu filho, vai furar o seu filho. De tanto que algumas pessoas vão tentar furar a bolha que vai atingir essa criança. Então, é muito difícil, né, criar regras para aquele serzinho que a gente ama tanto. Mas é necessário. Porque depois, eu saindo dessa questão amorosa, mas vai para um trabalho. Às vezes vai chegar já de cara, não quero você aqui no meu trabalho, você não tem o perfil para minha vaga. Não de novo. Mas digamos que ele consiga um trabalho. Ele tá dentro daquele ambiente com um monte de pessoas que não estão nem aí se ele foi tratado, ela foi tratada como príncipe ou princesa. Dentro daquele ambiente tem que produzir, tem que trabalhar igual todo mundo, tem que ser rápido. Naquele ambiente, ele não é filhinho de ninguém. Não é filhinha de ninguém. Ele é funcionário igual aos demais. E aí ele tá num ambiente que tá todo mundo tentando produzir, tá todo mundo se degladiando, porque um quer ter um cargo melhor que o outro, um quer isso, outro quer aquilo. E aí ele fala, e agora eu tô onde? Então você joga seu filho pra uma cova de leões. Pro tal salve-se quem puder. E ele não sabe se salvar. Porque não foi ensinado a se salvar. Então, crie algumas regras, sem exagero, sem extrapolar, né? Não tem necessidade, assim, daquelas surras absurdas que a gente via no século passado e que hoje precisou ser até criado algumas leis para que evitasse aquilo. Por que acontecia aquilo, gente? Porque os pais não sabiam fazer de outra forma. A criança irritava os pais, porque criança é muito enérgica, tem lá seu comportamento. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei que tem uma mistura de gene ali, de comportamento de pai, de mãe, de avó, de bisavó, de tio, de primo. E os pais não sabem lidar com toda essa demanda, eles achavam assim,
Aí eu batendo e corrijo essa pessoa. Eu batendo e ensino como que eu quero que ele se comporte. Uma das causas é porque ele também já tinha apanhado e ele fala assim, eu apanhei e hoje eu sou uma pessoa melhor. Então eu vou bater também para fazer meu filho ser uma pessoa melhor. Só que não é assim que a gente consegue corrigir. Por quê? Não adianta você chegar e começar a bater nessa criança, gritando, falando horror, agora você vai ver, que não sei o quê. Porque a criança vai desenvolver raiva. Ela não vai ouvir. Ela vai ter raiva, porque tá doendo, ela tá batendo, ela tá apanhando, tá doendo. Então, ela não vai desenvolver amor pelos pais. Ai, eu vou me comportar assim, porque eu nunca mais vou apanhar. Não, ela vai pegar raiva. E às vezes, ela tá precisando tanto da atenção dos pais que ela vai fazer de novo aquele comportamento ruim para que os pais batam novamente. Sabe por quê? Porque mesmo dessa forma, os pais estão olhando para a criança. Às vezes, os pais não estão olhando para as crianças como deveriam. E apanhando, eles estão. Pensa nisso. Às vezes você fala assim, mas eu dei uma surra naquele menino, naquela menina, e não adiantou nada, e hoje tá fazendo o outro até pior, que não sei o quê. Por quê? Ele entendeu o recado na primeira surra. Só que você deu atenção para ele mesmo batendo. Você deu atenção. Então o reforço foi negativo, mas você reforçou o comportamento. Assim ele olha para mim. Assim ela olha para mim. Então o que você pode fazer? Ficou irritado? Ai, eu quero bater. Não, senta, respira, você primeiro, né? Depois você chama. Olha, seguinte, você tem que trabalhar com o seu filho com regime de troca. Né? É o seguinte, olha, você lembra que você me fez passar tal vergonha em tal lugar? Você gritou lá no supermercado, você se comportou assim na sua avó, você se comportou assim na sua escola, você isso, você aquilo. Lembra? Lembra? Então, você lembra que você gosta daquele jogo bariri, bararó, que você me pediu no dia que você fizer aniversário? Ah, eu gosto. Ah, você lembra daquele tablet que você me pediu? Ah, você não vai ter. Ah, não. Regime de troca, ok? Então agora, olha, eu ia comprar o mês que vem, né? Pra ser aniversário, então não vai ter. Então agora nós vamos ver se pra dezembro a gente fizer um balanço legal, a gente até compra outra coisa. Então, regime de troca. Algumas pessoas falam assim, eu tiro o celular. Por quanto tempo? Entendeu? Porque às vezes a criança fala assim, eu vou ficar um dia sem celular, ou vou ficar meio dia, ou ela grita tanto na sua cabeça que você devolve. Então tem que ser algo que já não exista aí, que ela queira, alguma coisa que ela vai sentir. Você vai tirando, mas você não volta atrás. Ok? Não tem essa de ficar com dó. Você até fica com dó, mas não no ponto de você voltar atrás daquilo que você falou. Tem que cumprir palavra. Então, quando você sentar com a criança para, entre aspas, dar-lhes um castigo, uma punição, tem que ser algo que você realmente vai cumprir, tá? Porque se você não cumprir, meia hora depois eu devolvi o celular porque eu não aguentava mais. Meia hora depois eu deixei ele assistir aquele filme. Meia hora depois eu deixei ele jogar. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Ele já percebeu, eu manipulei de novo. Então, você tem que ter esse autocontrole. Mas eu não consigo. Então, vai fazer umas terapias e vai entender os seus conflitos enquanto filho, os seus conflitos, para depois você saber ser pai e mãe. Porque não é fácil ser pai e mãe, gente. Não é. Não basta engravidar, ficar 9 meses lá no hospital, ter o parto e trazer a criança para casa. Não é isso. Isso não é ser pai e mãe. Isso não é. Ser pai e mãe é ser eterno. Isso aí não é clichê. Não é clichê. E aquela criança que você gerou é de responsabilidade sua. E sabe que algumas pessoas falam assim, até na hora da morte delas. E é verdade por quê? Porque quando você ensinou lá no começo, ela vai até o final, sabendo, tendo aquele comportamento. A responsabilidade é sua. A Bíblia ela tem um versículo que ela diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque mesmo quando ela se envelhecer, ela jamais sairá dele. Então, ensina a criança. Se você ensinar ela no caminho errado, ela vai ficar até envelhecer. Se você ensinar no caminho certo, ela vai ficar até envelhecer. Aí você vai virar pra mim e falar assim, mas eu sempre ensinei minhas crianças no caminho certo e hoje elas foram pro lado errado. Mas elas foram quando? Quando elas tinham idade para decidir, aí já é uma questão de escolha adulta.
Mas a base, a estrutura, isso é que nem um alicerce de casa. Você pode, se você fizer um alicerce bom, né? Se o primeiro pedreiro veio e fez um alicerce bom, se o segundo veio e fez uma parede ruim em cima, a parede pode trincar, mas o alicerce não. E o que você faz? A parede você consegue consertar, o alicerce não. Se o alicerce for ruim, a casa inteira cai. Sabe aquelas coisas assim, a defesa civil bloqueou o acesso àquele local por problemas na estrutura. Por quê? Porque corre o risco de cair. Da mesma forma, a estrutura psicológica da criança, se ela for boa, se o alicerce for bom, mesmo que tenha rachadura na parede, você consegue ir lá, chamar um pedreiro e falar, ó, refaz esse pedaço aqui, vamos colocar aqui, o que a gente pode fazer? Ah, dá pra pôr uma viga, e aí a gente, dá pra pôr uma viga, a gente consegue refazer aqui. Então vamos. Então, quando você, na parede, se ela tiver um trinco, a gente consegue lá fazer um remendo. Se você não teve uma estrutura boa, um alicerce bom, a casa inteira vai ser condenada. Então você tem que tomar esse cuidado. A estrutura da casa, o alicerce da casa tem que ser bom, a casa toda está aprovada. Da mesma forma a educação dos filhos. Então, se você tem dificuldade em educar seus filhos, procure a ajuda do psicopedagogo que tem na escola do seu filho, né? Procure falar com o psicopedagogo. O que eu posso ajudar meu filho? Se você percebeu que o conflito maior é seu, que você não sabe educar o filho, vou falar até entre aspas, né? Porque você também não conseguiu ter tido essa educação com tanta primazia, então você busca o profissional psicólogo para você saber lidar com os seus conflitos enquanto criança. E aí você vai conseguir ser um pai, uma mãe adequada para o seu filho, ok? Deixando uma criança, um cidadão que possa criar outros cidadãos de bem, né? Que possa ter uma boa estrutura para vencer o mundo que é tão difícil, né? Temos tanto conflito emocional entre as pessoas e a gente precisa cada vez de pessoas mais fortes emocionais para aguentar o que ainda está por vir, tá bom? Então é esse o meu recadinho de hoje, tá bom? Nos sigam aí no canal, divulguem, nos ajude aí na divulgação, que a intenção é essa, gente, dicas para vocês, tá? Dicas do dia a dia, vamos conversar abertamente, não vamos falar difícil, né? E vamos tentar conversar. Lembrando que você pode deixar o assunto que você queira aí nos comentários, ou mandando no nosso e-mail que tá aí na descrição do vídeo. E nós vamos estar nos falando por aqui. Beijão e até o próximo vídeo.